Metropolitano acerta empréstimo do atacante alemão ao Kyoto Sanga. Meia joga só 20 minutos na Copinha e desperta a cobiça de Fluminense, Palmeiras e Grêmio. Com um golaço de Bill, o Flamengo vence o Audax e está classificado para as quartas de final da Copa São Paulo. O Avaí vence o Corinthians e avança às quartas de final da Copinha. O Palmeiras vence o Vasco e vai às quartas de final da Copa São Paulo. A próxima rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar de brecha jurídica, o Flamengo projeta a renovação com o Guerreiro até o fim de 2018. Para celebrar centenário, Federação Gaúcha de Futebol quer Grenal do Beira-Rio com torcida dividida. O Instituto do Futebol põe Grêmio como o segundo melhor time de 2017. Real Madrid lidera o ranking. Arrependido até hoje. Gilberto abre coração ao Corinthians. Se for, vou ser mais um louco no bando. Apoiado pela torcida, Jefferson reconhece erro no empate do Botafogo. Não tem desculpa o que eu fiz. Bordeaux condena brasileiros por falta de maturidade em vídeo e convoca reunião. Jornais destacam delicada situação de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e ele está no mercado. Ex-presidente do Real Madrid acredita em transferência de Neymar. Não é piada. A seleção fica perto de definir ataque, mas amplia dilema na zaga em ida à Europa de dirigentes. Nadal domina jogo, sofre no terceiro set, mas vence argentino e vai à terceira fase. Os jogos do Campeonato Catarinense de Futebol, os resultados para você desta quarta-feira, o futebol gaúcho, carioca e paulista e muito mais para você. Está no ar, a partir de agora, direto dos estúdios da nossa TV Galega, canal 20 da NET e 10 e 7 na BTV, o Blumenau Esportes para você. Olá, minha gente, um grande abraço. É muito bom estar com vocês. Estamos começando o nosso Blumenau Esportes, aqui direto dos estúdios da nossa TV Galega, canal 20 da NET e o 7 na BTV. Obrigado a você que está conosco nos quatro cantos, começando e já de cara trazendo os resultados dos jogos já encerrados do Campeonato Catarinense de Futebol 2018, que começaram nesta quarta-feira. O Concórdia perdeu em casa para a Chapecoense por 1-0, Concórdia 0, Chapecoense 1. O Hercílio Luz venceu o clássico do sul do estado. Hercílio Luz 2, Tubarão 1. O Joinville, na Manchester Catarinense, passou pelo Brusque. Joinville 2-1 no Brusque. E o Internacional de Lages, do Blumenauense, técnico Giovanni Nunes, venceu o Avaí por 1-0. Disseram que o Avaí era o bicho papão. Já tomou um pau lá no Planalto Serrano. 1-0 Internacional de Lages. E o Figueirense vai jogando nesse momento com o Criciúma no estádio Orlando Scarpelli. Finalzinho aí do intervalo do jogo. A gente já está no início do segundo tempo. 0 para o Figueirense, 0 para o Criciúma. A gente vai trazendo a situação de momento dos campeonatos regionais pelo Brasil. Vamos dar uma olhadinha no Paulista. A gente traz a situação do Campeonato Paulista. O São Paulo, hein? Que fase do São Paulo? Perdeu para o São Bento. 2-0. Que coisa, hein? O Santos aproveitou o adversário, o Linense, e botou 3-0 o Santos. Jogo já encerrado. O São Caetano perdeu para o Mojimirim por 3-1. O Novo Horizontino venceu o Mirassol por 3-1. Corinthians e Ponte Preta vão jogando 0-0. Na quinta-feira tem Palmeiras e o dos grandes, né? O Palmeiras jogando na quinta-feira. A gente vai estar trazendo isso durante o Blumenau Esportes para você. E começando o Blumenau Esportes com as informações do Metropolitano, que acerta empréstimo do atacante alemão ao Kyoto Sanga do Japão. O alemão vai pro Japão, é isso? Claro! Foi definido o empréstimo do atacante alemão ao Kyoto Sanga, clube bastante tradicional da J-League da segunda divisão do futebol japonês.
O atleta ficará em solo nipônico até o fim de 2018. Alemão, revelado nas categorias de base do clube e que no último dia, 4 de janeiro, completou 20 anos, começou a se destacar da equipe profissional no Catarinense do ano passado, fazendo sua estreia no jogo contra o Almirante Barroso, em Itajaí. Seu primeiro gol na equipe principal saiu na 8ª rodada do primeiro turno, na derrota 5-4 para o Criciúma, no sul do estado. Ao todo, foram 5 jogos com a camisa do Metropolitano na equipe profissional e 1 gol marcado. Portanto, daí o alemão que vai ao Kyoto Sanga do Japão, vai disputar aí a 2ª divisão do futebol japonês, ele que vai ficar até o final de 2018 por empréstimo. Primeiro vou aproveitar a ocasião para fazer uma colocação, né? O futebol de Blumenau, ele sempre tem o disse e não disse. E eu, como não tenho procuração para defender ninguém, e sempre dei minha opinião com muita tranquilidade, com muita calma, com muito respeito àqueles que a gente faz aqui os nossos comentários, as nossas colocações ditas para técnicos de futebol, para técnicos das modalidades esportivas, para atletas, sempre com muito respeito, mas nunca fugindo a personalidade e a responsabilidade daquilo que a gente diz. O Metropolitano, ele vive um outro momento. Ele nunca caiu para a 2ª divisão do futebol de Santa Catarina. Como no futebol e na vida da gente, tudo pode ter a primeira vez, teve com o Metropolitano. Caiu no campeonato 2017 para jogar na 2ª divisão do Catarinense em 2018. Mas tem um profissional do mundo da bola que sempre trabalhou com o Metropolitano, questionado muitas vezes em algumas situações, questionado muitas vezes em algumas decisões tomadas junto ao clube, Sandro Glatz. E mais uma vez, esse jogador do Metropolitano está indo para o futebol do Japão, ao Kyoto Sanga, pelo relacionamento que tem junto ao futebol japonês, o agente de futebol, o Sandro Glatz. Ele é que está colocando lá no Kyoto Sanga o alemão no futebol japonês da 2ª divisão. Só faço esses comentários às vezes, porque o torcedor tem uma facilidade muito grande de fazer seus comentários, ele tem liberdade para isso, e eu sempre respeitei comentários, mas nunca me furtei de fazer os meus. Meia joga só 20 minutos na copinha e desperta a cobiça de Fluminense, Palmeiras e Grêmio. Foram apenas 20 minutos em campo, mas tempo suficiente para Josevaldo, chamado por todos do elenco de Bebé, meia do São Paulo, para fazer uma boa atuação na Copa São Paulo de Futebol Júnior e ser cobiçado por esses 3 grandes clubes, Grêmio, Palmeiras e Fluminense. Esse foi o relato do técnico do time paraibano, o César Wellington, porque esse meia do São Paulo aí não é do São Paulo, do estado de São Paulo, é lá de Pernambuco, é do São Paulo Cristal. No momento da escolha, o garoto de 15 anos aceitou o convite do atual campeão da Libertadores para passar um período de testes no clube gaúcho, o Grêmio. Bebé era o mais novo da delegação de 22 jogadores do São Paulo Cristal na Copinha. A campanha da equipe na competição teve 2 empates e 1 derrota. No último jogo do grupo 24, justamente o único que perdeu contra o Real do Distrito Federal, levou 2-0 e o meia chamou a atenção. Já partiu na madrugada de quarta-feira para passar por 2 semanas de avaliação no Grêmio em Porto Alegre. E o coordenador das categorias de base do Grêmio, o Francesco Barletta, confirmou a chegada de Bebé para fazer um período de testes de 2 semanas. Para ver como é o mundo do futebol. Essas coisas acontecem no imediatismo. Veio de Pernambuco para jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogou 3 partidas, perdeu 1, empatou 2, está fora da Copa São Paulo. Mas 3 grandes clubes de olho na molecada. E o Grêmio já botou ele dentro do ônibus, mandou para Porto Alegre, já chegou,
e o treinador das categorias de base do Grêmio já recebeu o garoto para ficar 15 dias. Esse é o mundo da bola. Empatou 2 e perdeu 1. Mas o interesse não é do clube, não é da equipe lá do São Paulo Cristal. É do jogador, é o Bebé. O Bebé chamou a atenção, mesmo empatando 2 e perdendo 1. Porque bom é o cara que faz gol e quando ganha, né? Mas aí os clubes já, de olho no Bebé, o Grêmio saiu na frente. E agora, no Blumenau Esportes, quero falar da Comercial Tomil Móveis e Eletrodomésticos. Faça como eu, vá na Comercial Tomil. Nova linha exclusiva de planejados e dormitórios. Linha de cozinhas e estofados. Planejados com projetistas e montadores próprios. A Comercial Tomil tem crediário próprio ou a compra no cartão. Toda a linha de imóveis em 1+9 sem juros. Viva e curta o verão na Comercial Tomil. Linha exclusiva de cozinhas e estofados. Planejados com projetistas e montadores próprios. Nova linha exclusiva de planejados e dormitórios. Toda a linha de imóveis em 1+9 sem juros na Comercial Tomil. Viva e curta o verão na Comercial Tomil, na Rua da Glória, no bairro do Garcia, perto da igreja Nossa Senhora da Glória. Faça como eu. Ligue na Comercial Tomil, 33240711 e peça informações. Aliás, eu estive hoje lá na Comercial Tomil. Grande abraço a toda a equipe da Comercial Tomil, Móveis e Eletrodomésticos, Marcianita, a Mary, toda a equipe da Comercial Tomil. Muito obrigado pela confiança de ter a marca da Comercial Tomil junto ao Blumenau Esportes. Obrigado pela confiança. Estava vendo um ar-condicionado lá, né? Então, obviamente, que eu vou direcionar todo o meu trabalho de compra de algum produto aos meus parceiros, obviamente, e a Comercial Tomil é meu parceiro já desde o início da temporada de 2017 e permanece conosco em 2018. Obrigado pela confiança daqueles que colocam a sua marca, a marca da sua empresa, junto ao nosso Blumenau Esportes. Vou para o intervalo. Na volta tem mais Blumenau Esportes, jogos dos campeonatos regionais e muito mais para você. Há 50 anos, a Comercial Tomil faz parte da sua história. Aqui você encontra tudo para o conforto e beleza do seu lar. Conheça a nossa linha exclusiva de planejados para o seu ambiente. Conheça também toda a linha de dormitórios, estofados, cozinhas e eletrodomésticos. Comercial Tomil, todo bom gosto em um só lugar. Rua da Glória, 819, Garcia, 33240711. Tipitim Lanches, no centro da cidade de Blumenau, na Ponta Aguda. Tipitim Lanches, ligue Tipitim. Lanches, torradas, pratos, saladas, frutos do mar e bebidas. O Tipitim vai até você. Ligue para o Tipitim Lanches, 3322-9457. São mais de 15 tipos de lanches à sua disposição. Ligue Tipitim, 3322-9457. Veltec, um mundo da tecnologia industrial. Veltec, 11 anos tornando a indústria competitiva. A Veltec tem máquinas industriais de costura, laser e plotters, sistema de infesto e corte automático. Visite o showroom da Veltec. Visite o site da Veltec, www.veltec.com.br. Veltec, de Blumenau para Santa Catarina, o Brasil e o mundo. Blue Pizza e Restaurante. Almoço de segunda a sábado, das 11 às 2:30 da tarde. Buffet variado com carnes e saladas. Almoço R$18 com suco e sobremesas à sua disposição. Blue Pizza e Restaurante. Almoço R$18 de segunda a sábado com estacionamento próprio. Blue Pizza e Restaurante. 3326-5100.
Voltamos com o nosso Blumenau Esportes. Com golaço de Bill, o Flamengo vence o Audax, está classificado para as quartas de finais da Copa São Paulo. É o Flamengo, né, cara? O Flamengo fazendo a sua parte. Com emoção até o fim, o Flamengo venceu o Audax na Arena Barueri e está classificado à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com gol de Bill ainda no primeiro tempo, garante a equipe carioca nas quartas de final. O adversário do Flamengo saiu do confronto entre Corinthians e Avaí. Então, portanto, o Flamengo venceu o Audax e está classificado à próxima fase da Copa São Paulo. Falando da Copa São Paulo, o Avaí vence o Corinthians e avança às quartas de final da Copinha. Deu zebra lá na Copa São Paulo, hein? O Avaí venceu o Corinthians por 2-0 em Araraquara na terça-feira, pelas oitavas de final da Copa São Paulo. Os gols de Rael e Alisson classificaram o Leão da Ilha para a próxima fase, onde vão encarar o Flamengo. Depois de 31 jogos sem perder na Copa São Paulo de Futebol Júnior, desde a final de 2014, o Corinthians caiu diante do Avaí na terça-feira. Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior, fazendo uma competição espetacular, invicto. Uma hora perde, né, cara? Perdeu na hora errada. Perdeu nas oitavas de finais para o Avaí. 2-0, não foi 1-0 com um golzinho mais ou menos. Foi 2-0. E o Avaí se postou muito bem. E o Palmeiras? O Palmeiras vence o Vasco e vai às quartas de final também da Copa São Paulo. O Palmeiras está classificado para as quartas de final da Copa São Paulo. Apontado como um dos favoritos ao título, o Verdão não deu chances ao Vasco e venceu por 2-0 na tarde de terça-feira no estádio Joaquinzão em Taubaté, interior de São Paulo. O próximo adversário do Palmeiras é a Portuguesa, que eliminou o Goiás. A partida está marcada para sexta-feira no Pacaembu, em São Paulo. Aí, portanto, o Palmeiras, né, fazendo a sua parte. Para cima de quem? Para cima do Vasco. O Vasco também não tem jeito, né, cara? Vamos dar uma olhadinha na próxima rodada da Copa São Paulo? Na tela para você a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quartas de finais. Na quinta-feira, em Franca, 18h30, Santos e Internacional. Na quinta-feira, em Ribeirão Preto, às 4 da tarde, tem São Paulo e Vitória. Na sexta-feira, dia 19, na Arena Barueri, 21h30, Avaí e Flamengo. Portanto, o Avaí joga na quinta-feira, às 9h30 da noite, lá na Arena Barueri. E na sexta-feira também, no Pacaembu, às 19h20, tem Palmeiras e Portuguesa, Copa São Paulo de Futebol Júnior. É, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Falando em Copa São Paulo de Futebol Júnior e Campeonato Paulista, Carioca, Catarinense, vamos dar uma olhadinha aqui para ver a situação de momento dos clubes do Campeonato Carioca, começando pelo Grupo B. O Nova Iguaçu empatou com a Cabo Friense em 1-1, jogo já encerrado. O Volta Redonda vai perdendo no estádio Raulinho de Oliveira para o Flamengo. Flamengo 2-0 lá no Raulinho de Oliveira para cima do Volta Redonda. Por esse grupo, o Vasco joga contra o Bangu na quinta-feira. Pelo grupo C da Taça Guanabara, o Botafogo empatou na terça-feira com a Portuguesa do Rio de Janeiro em 2-2. Hoje, lá em Bacaxá, que fase, cara. O Boa Vista venceu o Fluminense 3-1. Boa Vista 3-1 para cima do Fluminense. E o Madureira passou pelo Macaé. Estava vencendo, aliás, estava passando, estava 2-1, mas empatou o jogo. Madureira 2-2 com Macaé, jogo também já encerrado pelo Grupo C do Campeonato Carioca. Jogo ainda em andamento no Raulinho de Oliveira. O Volta Redonda vai perdendo para o Flamengo por 2-0, é o Grupo B da Taça Guanabara. E agora, no Blumenau Esportes, eu quero falar da Veltec, o mundo da tecnologia industrial. Veltec, 11 anos tornando a indústria competitiva.
A Veltec tem o sistema CAD, tem máquinas industriais de costura, laser e plotters. Tem sistema de infesto e corte automático, máquinas de costura Hello e Jack. Visite o showroom da Veltec. A Veltec realiza seus sonhos e atinge as suas metas. O mundo da tecnologia industrial, máquinas industriais de costura, laser e plotters, sistema de infesto e corte automático. Visite o showroom da Veltec. A Veltec realiza seus sonhos e atinge as suas metas. Visite o site da Veltec, www.veltec.com.br. Ligue Veltec 2111 2000. 2111 2000. Veltec, o mundo da tecnologia industrial, de Blumenau para Santa Catarina, o Brasil e o mundo. Veltec. Eu vou para o intervalo. Na volta tem mais Blumenau Esportes para você. Há 50 anos, a Comercial Tomil faz parte da sua história. Aqui você encontra tudo para o conforto e beleza do seu lar. Conheça a nossa linha exclusiva de planejados para o seu ambiente. Conheça também toda a linha de dormitórios, estofados, cozinhas e eletrodomésticos. Comercial Tomil, todo bom gosto em um só lugar. Rua da Glória 819, Garcia, 3324-0711. Tipitim Lanches, no centro da cidade de Blumenau, na Ponta Aguda. Tipitim Lanches, ligue Tipitim. Lanches, torradas, pratos, saladas, frutos do mar e bebidas. O Tipitim vai até você. Ligue para o Tipitim Lanches, 3322-9457. São mais de 15 tipos de lanches à sua disposição. Ligue Tipitim, 3322-9457. I'm going out for a ride around the world. Take my time, change the air, change my mind, change the whole world, 'cause it's all so fine. I'm going out, I'm going out, I'm going out. You're too good to be just alone at home. Go on, get it done. It's time to have some. Blue Pizzas, 18 anos atendendo Blumenau e região. Blue Pizzas tem rodízio de pizzas com mais de 60 sabores, variedades em massas, frango a passarinho, buffet de saladas, frios e sobremesas. Blue Pizza, 18 anos atendendo Blumenau e região. Atendendo de segunda a domingo, das 18h30 às 24 horas. Blue Pizza, 3326-5100. Voltamos com o nosso Blumenau Esporte. Não deu nem tempo para tomar aguinha, né, rapaz? Apesar de brecha jurídica, o Flamengo projeta renovação com Guerreiro até o fim de 2018. Envolvidos na briga judicial para liberar Guerreiro de volta aos campos, Flamengo e um atacante peruano vão sentar novamente para discutir a renovação contratual. Desta vez, a negociação será por período menor. Se antes o Flamengo pensava em 2 anos de vínculo, agora a ideia é estender inicialmente o contrato até o fim da temporada 2018. Com o contrato suspenso pelo Flamengo desde a suspensão anunciada pela FIFA, Guerreiro está em Lima, no Peru, com a família e faz treino à parte. O caso do atacante peruano permitiria ao Clube da Gávea exercer a renovação automática pelo mesmo período do atleta sem exercer sua atividade profissional, como prevê a Lei Pelé. Mas tal medida, pelas circunstâncias de processo em vigor para a anulação da pena, não será adotada. Ou seja, o Flamengo vai negociar com o Guerreiro sem exercer a possibilidade de renovação automática. O Flamengo tem a esperança de contar com Wagner Love para jogar ao lado de Guerreiro. Bom, tá vivendo com a família, tá lá aguardando os acontecimentos. Foi um balde de água fria na carreira do Guerreiro. Escapou,
no que diz respeito a participar da Copa do Mundo, está trabalhando em separado, está com a família lá em Lima, no Peru, e trabalhando, pensando e de olho na seleção peruana para a Copa. Mas ele tem um contrato suspenso, entre aspas, com o Flamengo, até pela punição que a FIFA o impôs, o Flamengo chamou ele. Agora a questão de renovação. Vamos aguardar. E o Wagner Love já virou um capítulo dessa novela no Flamengo também. Para celebrar centenário, a Federação Gaúcha de Futebol quer Grenal do Beira-Rio com torcida dividida. Último jogo da fase de grupos. O Grenal da primeira fase do Gauchão pode ser realizado com torcida dividida no Beira-Rio. Pelo menos esse é o plano da Federação Gaúcha de Futebol para comemorar o centenário da entidade fundada em 1918. De acordo com o presidente Francisco Noveleto, a federação vai discutir a proposta com as direções de Grêmio e Inter e também com o Ministério Público e Brigada Militar. O clássico marcado para 11 de março no Beira-Rio, ou seja, a torcida colorada como mandante, seria o maior contingente presente no estádio, com cerca de 10% dos ingressos destinados aos visitantes. No único Grenal do ano passado, empate em 2-2 na Arena, só foram comercializados 2.500 ingressos para os visitantes, além dos 1.100 da torcida mista, o que representa 7% da capacidade da casa gremista. E agora, o barulho, né, cara? Esse barulho se tornou uma coisa natural nesses grandes clássicos. Natural para povo sem cultura. Que me perdoe os torcedores dessas duas equipes, porque eu não estou generalizando. Mas eu estou colocando que toda torcida organizada de clubes no futebol brasileiro, toda torcida organizada de clube no futebol brasileiro tem os imbecis. Todas. É por isso que o Ministério Público muitas vezes trava clássico com duas torcidas. Por quê? Não tem mais condições, cara. Esse país está uma tralha no que se diz respeito à educação e cultura. Eu tenho dito isso há muito tempo. Se perdeu o respeito em todas as áreas. O futebol, então, nem se fala. Aí, a Federação Gaúcha de Futebol, para fazer um jogo comemorativo de 100 anos da história da Federação Gaúcha, com os dois grandes clubes, Inter e Grêmio, tem que sentar para conversar com o Ministério Público e com a Polícia Militar, com a Brigada Militar, porque senão não tem condições. É o fim do mundo, né, cara? É o fim do mundo. Para o futebol brasileiro, não é novidade. E Instituto põe Grêmio como o segundo melhor time de 2017. O Real Madrid lidera o ranking. Olha o Grêmio, hein? Que moral, hein? O Grêmio foi o segundo melhor time de 2017 e só ficou atrás do Real Madrid na visão da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Com os dois finalistas do Mundial do Clubes, campeões e continental, no topo, o ranking anual da entidade ainda teve o Manchester United, vencedor da Liga Europa, na terceira posição, enquanto outro brasileiro completa o top 10. Após chegar à decisão da Copa Sul-Americana, o Flamengo terminou na sexta colocação, atrás ainda de Barcelona, o quarto, e o Paris Saint-Germain, o quinto. Com peso máximo de 4 dentro do levantamento, o Brasil conta com 8 times no top 100. 8 times. Botafogo, 20º, Santos, 21º, Palmeiras, 33º, Atlético Paranaense, 46º, Atlético Mineiro, 55º, Corinthians, 64º. Além dos já citados, Grêmio e Flamengo. Olha, também foram lembrados na lista Chapecoense, é o único catarinense. Fluminense, Sport, Ponte Preta, São Paulo, Vasco, Bahia e Coritiba. Aí, portanto, uma grande surpresa para mim. Surpresa para mim. Fico feliz. Um clube brasileiro como o segundo do ranking, só perdendo para o Real Madrid. Ou seja,
Os dois clubes que chegaram ao Mundial Interclubes na decisão, Real Madrid e Grêmio, ficaram primeiro e segundo do ranking. Mas olha a temporada do Grêmio de 2017. Excepcional. Excepcional o Grêmio. O Grêmio só não ganhou o Mundial Interclubes. Porque foi campeão gaúcho, foi campeão da Libertadores. Fez uma temporada maravilhosa o Grêmio. E só não chegou no título campeão brasileiro porque abriu mão do brasileiro para buscar a Libertadores. E o Real Madrid, sem comentários. Arrependido até hoje, Gilberto abre o coração ao Corinthians. Se for, vou ser mais um louco no bando. Ah, bom. Gilberto disse arrepender até hoje pela decisão tomada em 2011, quando no Santa Cruz escolheu o Internacional em detrimento ao Corinthians. O Timão chegou a sondá-lo novamente agora, mas já desistiu da sua contratação, segundo o gerente Alessandro Nunes. 7 anos depois, Gilberto diz que adoraria acertar com o Timão para corrigir o que ele considera um erro. Balela, meu filho, conta para outro, não para mim. Estava no Santa Cruz, foi para o Internacional, na hora do acerto, vou para onde me paga mais. Agora está arrependido? Não é que está arrependido, é que está sem time. Se cogitou, ele conversou com o Corinthians descartou. O supervisor de futebol do Corinthians descartou o cara. Por quê? Porque deu uma rotada lá atrás, né, cara? E aí custa caro no mundo da bola. Os caras não esquecem, meu. Saiu do Santa Cruz, tem Corinthians, tem Inter. Esnobou o Corinthians, foi para o Internacional. Nada ter ido para o Internacional, nada contra. Mas deu uma esnobada no Corinthians, agora está pagando o preço. Apoiado pela torcida, Jefferson reconhece o erro no empate do Botafogo. Não tem desculpa. Maior ídolo da torcida do Botafogo no atual elenco, Jefferson reconheceu que falhou no segundo gol da Portuguesa no empate em 2-2, na terça-feira, pela estreia no Campeonato Carioca no Newton Santos. O goleiro diz que a tendência é melhorar. Autor do gol que salvou o Botafogo na derrota aos 48 minutos do segundo tempo, Marcos Vinícius falou sobre a pequena vaia da parte da torcida após o apito final. O Botafogo voltou a treinar na tarde desta quarta-feira, no anexo do estádio Newton Santos, e a equipe se prepara para o clássico diante do Fluminense, sábado, 5 da tarde. E o pior é o seguinte, né, cara, falhou, né, ele assumiu, né, e ele disse para ele mesmo, não tem desculpa, não pode tomar um gol como esse, mas acabou tomando. Vamos dar uma olhadinha para ver, falando em Botafogo e falando dos clubes do Rio de Janeiro, a situação de momento do Flamengo, 2-0 para cima do Volta Redonda. O Flamengo vai vencendo o Volta Redonda fora de casa. O jogo é lá no Raulinho de Oliveira. Volta Redonda 0, Flamengo 2. Amanhã o Vasco joga contra o Bangu pelo Grupo B do Campeonato Carioca. Já falei aqui no começo do programa, repito, no Grupo C, Botafogo 2-2 com a Portuguesa. Meu Deus do céu, que fase o Boa Vista, né, cara? O Boa Vista botou 3 no Fluminense hoje. Boa Vista 3-1 para cima do Fluminense. E o Madureira empatou com o Macaé em 1-1. É o Grupo C da Taça Guanabara, o Campeonato Carioca. E agora no Blumenau Esportes, quero falar do Blue Pizza Restaurante. Blue Pizza Restaurante. Almoço de segunda a sábado, das 11 às 2h30 da tarde. Buffet variado com carnes e saladas. Almoço R$18, com suco e sobremesas à sua disposição. Blue Pizza e Restaurante. Almoço R$18, de segunda a sábado, com estacionamento próprio. Blue Pizza, dá só uma olhada aí no buffet, que é variado com carnes e saladas, com suco e sobremesa. Tudo à sua disposição. Almoço R$18, de segunda a sábado, com estacionamento próprio. Blue Pizza Restaurante, 18 anos atendendo Blumenau e região, é o grupo Blue Pizza. 18 anos. Ligue Blue Pizza, 3326-5100. Vou para o intervalo. Já eu volto. Dá uma fome, né, cara? Blue Pizza. Vou tomar uma aguinha para matar essa fome por enquanto
e volto já já com mais Blumenau Esportes para você. Há 50 anos, a Comercial Tomil faz parte da sua história. Aqui você encontra tudo para o conforto e beleza do seu lar. Conheça a nossa linha exclusiva de planejados para o seu ambiente. Conheça também toda a linha de dormitórios, estofados, cozinhas e eletrodomésticos. Comercial Tomil, todo bom gosto em um só lugar. Rua da Glória, 819, Garcia, 3324-0711. Tipitim Lanches, no centro da cidade de Blumenau, na Ponta Aguda. Tipitim Lanches, ligue Tipitim. Lanches, torradas, pratos, saladas, frutos do mar e bebidas. O Tipitim vai até você. Ligue para o Tipitim Lanches, 3322-9457. São mais de 15 tipos de lanches à sua disposição. Ligue Tipitim, 3322-9457. Veltec, um mundo da tecnologia industrial. Veltec, 11 anos tornando a indústria competitiva. A Veltec tem máquinas industriais de costura, laser e plotters, sistema de infesto e corte automático. Visite o showroom da Veltec, visite o site da Veltec, www.veltec.com.br. Veltec, de Blumenau para Santa Catarina, o Brasil e o mundo. Blue Pizza e Restaurante, almoço de segunda a sábado, das 11 às 2:30 da tarde. Buffet variado com carnes e saladas. Almoço R$18 com suco e sobremesas à sua disposição. Blue Pizza e Restaurante, almoço R$18, de segunda a sábado com estacionamento próprio. Blue Pizza e Restaurante, 3326-5100. Voltamos com o nosso Blumenau Esportes. O Bordeaux da França condena brasileiros por falta de maturidade em vídeo e convoca reunião. Eu vi o vídeo hoje. O Bordeaux convocou na manhã desta quarta-feira os brasileiros Malcom, Jonathan Cafu e Otávio para uma reunião disciplinar depois de um vídeo com o trio circular nas redes sociais. Nele, os jogadores aparecem rindo na saída do estádio, logo após a derrota por 2-0 para o Caen, pelo campeonato francês. Uma falta de maturidade, solidariedade e respeito dos atletas definiu o clube. O Bordeaux perdeu 7 dos últimos 8 jogos na temporada, 5 deles só no campeonato francês. A equipe ocupa no momento a 13ª colocação na tabela, com 23 pontos, 4 acima do Angers, que é o primeiro clube na zona de rebaixamento. De acordo com o jornal francês L'Équipe, a derrota em casa também vai custar o emprego de Josselin, o treinador de 45 anos que está no cargo desde 2016. Se reunirá com os dirigentes do clube nas próximas horas para definir o seu desligamento. Tem algumas coisas que os resultados no futebol acaba tendo um reflexo até maior do que o devido. Eu tenho aqui já feito muitas críticas sobre o que diz respeito a contrato de jogadores de futebol que vão para a Europa, faz contrato de 4 anos, fica 1 ano lá, quer rescindir o contrato para voltar, porque o dinheirinho que já ganhou num ano já deu uma ajeitada no burrico. Mas eu vi o vídeo hoje na internet, no caso desses 3 jogadores. Os caras estão perdendo lá 6 partidas consecutivas. O time é uma várzea. Pensa num time ruim no campeonato francês. Perdeu 6 e o pior é que tem time mais ruim do que esse. Sabe por quê? Porque eles estão a 4 da zona de rebaixamento, perdendo 6 partidas consecutivas no campeonato. Então, é um campeonato de 3, 4 clubes, né? O resto, infelizmente, é o resto. Mas eu vi o vídeo, os 3 brasileiros estão com as esposas depois do jogo, fora do estádio, numa brincadeira entre casais. Não tem nada a ver com o resultado, não tem nada a ver porque perderam. A coisa não tá boa, mas os caras não vão passar isso para a família. Isso é uma coisa do futebol, né?
Que o time é ruim, todo mundo deu pra ver que já sabe que é, porque tá feia a coisa. Mas os caras saíram com as mulheres, estão lá numa brincadeira, pegaram o vídeo e mostraram pra direção e vão fazer uma chamada. Ah, tá bom. Vão aprender a contratar jogador, né, cara? Jornais destacam delicada situação de Cristiano Ronaldo no Real. Está no mercado. A possibilidade é real. A situação de Cristiano Ronaldo no Real Madrid é delicada e após 9 temporadas no time merengue, o português tem chances de deixar o clube. A crise na relação entre o atacante e a equipe espanhola é capa dos principais jornais esportivos de Madrid, o Marca e o AS. Os diários de Barcelona, Sport e Mundo Deportivo também trazem um assunto em suas primeiras páginas, embora destaque menor. O Marca traz a suposta resposta do Real Madrid ao pedido de Cristiano Ronaldo para renovar o seu contrato com o clube. De acordo com o jornal, a diretoria da equipe teria alegado que não é o momento mais oportuno. Então vamos tentar resumir o seguinte. Não tem mais ambiente para Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Encheu a cola de dinheiro, tá bilionário o cara, é um dos mais bem pagos do esporte mundial. Está montado e quer voltar para o futebol inglês. Ponto. O Real Madrid está tentando uma brincadeirinha aí, eu já disse isso há um tempo atrás, de tentar fazer o Paris Saint-Germain negociar com o Neymar. O Sheik lá do Paris Saint-Germain não vai deixar isso nunca. Ele quer o Cristiano Ronaldo? Quer. De uma maneira que possa vir para cá. Mas com o Neymar aqui, porque o Neymar hoje fez 4 no campeonato francês. 8 o Paris Saint-Germain ganhou hoje. E o Neymar fez 4. Ex-presidente do Real Madrid acredita em transferência de Neymar. Não é piada. É uma piada desse aí, né, cara? Quem melhor para decifrar o que passa na cabeça do presidente do Real Madrid do que quem o antecedeu no cargo? Ramón Calderón, que presidiu o clube merengue de 2006 a 2009, falou ao jornal francês Le Parisien sobre as notícias do interesse de Florentino Pérez em Neymar e assegurou que isso não é piada. Calderón usou a autoridade no assunto para explicar que a notícia vazada na imprensa nada mais é do que uma estratégia do clube merengue. Mas será que Neymar aceitaria deixar o Paris Saint-Germain depois de apenas um ano de clube? Segundo a imprensa espanhola, o plano do Real Madrid é fazer uma proposta pelo brasileiro na próxima janela de transferências, no meio do ano. O jornal madrilenho publicou nesta quarta-feira a notícia de que os planos do Real Madrid para a janela de verão vão muito além de Neymar. Querem Lewandowski do Bayern de Munique e Hazard do Chelsea. Espera aí, só um pouquinho. Querer não é poder. Eu quero muitas coisas, mas eu não tenho poder para isso. Querer não é poder. O presidente do Real Madrid, na troca do Cristiano Ronaldo com o Neymar, não vai acontecer. É minha opinião. Não vai acontecer. E tem mais. Cristiano Ronaldo não vai querer ir para o Paris Saint-Germain. Não vai. Mesmo que o Neymar ficasse lá, esse cara ganhasse uma Babilônia de dinheiro. O Cristiano Ronaldo não vai. Ele já está montado no dinheiro. Ele quer ir para o Manchester United da Inglaterra, onde ele fez nome. Isso aí é só papo. O presidente do Real Madrid está só fazendo isso tudo porque o Barcelona deixou o Neymar embora. E aí, se ele coloca o Neymar no Real Madrid, o pau pega lá na Espanha. Como é que ficaria a situação do Barcelona? A rivalidade existe nesse tipo de coisa. E o ego? Já pensou o presidente do Real Madrid levar o Neymar pro Real Madrid? Morre gente lá na Espanha. Vou para o intervalo. Na volta, volto com os resultados dos campeonatos regionais e muito mais para você. Há 50 anos, a Comercial Tomil faz parte da sua história. Aqui você encontra tudo para o conforto e beleza do seu lar. Conheça a nossa linha exclusiva de planejados para o seu ambiente. Conheça também toda a linha de dormitórios, estofados,
cozinhas e eletrodomésticos. Comercial Tomil, todo bom gosto em um só lugar. Rua da Glória 819, Garcia, 3324-0711. Tipitim Lanches, no centro da cidade de Blumenau, na Ponta Aguda. Tipitim Lanches, ligue Tipitim. Lanches, torradas, pratos, saladas, frutos do mar e bebidas. O Tipitim vai até você. Ligue para o Tipitim Lanches, 3322-9457. São mais de 15 tipos de lanches à sua disposição. Ligue Tipitim, 3322-9457. I'm going out for a ride around the world. Take my time, change the air, change my mind, change the whole world, 'cause it's all so fine. I'm going out, I'm going out, I'm going out. You're too good to be just alone at home. Come get it done, it's time to have some fun. Blue Pizzas, 18 anos atendendo Blumenau e região. Blue Pizzas tem rodízio de pizzas com mais de 60 sabores, variedades em massas, frango a passarinho, buffet de saladas, frios e sobremesas. Blue Pizza, 18 anos atendendo Blumenau e região. Atendendo de segunda a domingo, das 18h30 às 24 horas. Blue Pizza, 3326-5100. Voltamos com o nosso Blumenau Esportes. Eu vou ler aqui algumas notícias ainda que a gente tem sobre seleção brasileira e o Nadal, e depois eu vou para os campeonatos regionais trazendo os resultados. Seleção fica perto de definir ataque, mas amplia dilema na zaga em ida à Europa. É a seleção brasileira, né? Desde sexta-feira estão na Europa o auxiliar técnico de Tite, Kleber Xavier, e o coordenador de Centro de Pesquisas e Análise da seleção brasileira, Fernando Lázaro. A ida deles deixou o ataque da equipe mais próximo de uma definição, mas aumentou o dilema para completar a zaga que irá à Copa do Mundo. Roberto Firmino, que já era o favorito a ser o segundo camisa 9 no Mundial, o outro será Gabriel Jesus, arrebentou pelo Liverpool na vitória 4-3 sobre o Manchester City. Fez um gol e teve grande atuação. Xavier e Lázaro estavam no Anfield e assistiram a tudo de perto. Na última terça-feira, a dupla viu no estádio o empate em 2-2 entre Mônaco e Nice, mas o zagueiro Gemerson do Mônaco, que ainda busca pontos numa disputa intensa pelo último lugar da posição na defesa, foi desfalque. Ele se lesionou no fim de semana no empate sem gols com o Montpellier. Não é de hoje que tem sido difícil para a comissão técnica da seleção completar o quarteto de zagueiros. Se por um lado Marquinhos, Miranda e Thiago Silva já carimbaram seus passaportes, a outra vaga já passou pelas mãos de Gil, Rodrigo Caio e teve em Gemerson seu último dono. Tá feia a coisa, hein? Eu quero ver. Eu acredito no Gil, ex-Corinthians. Eu acho que o Gil teve com o Tite no Corinthians, é bom jogador, esqueceram um pouco dele nesse momento, mas o do São Paulo não vai. Acho que é o Gil a bola da vez. Não, na minha opinião, não seria o do São Paulo lá, que caiu de rendimento. Como é que é o nome dele lá do São Paulo? Eu acho que o Gil é um jogador para ir, né? Na minha opinião, né? Mas, deixa eu ver aqui. O Rodrigo Caio, do São Paulo. Não vai. Para mim, eu acho que é o zagueirão ex-Corinthians. Nadal domina jogo, sofre no terceiro set, mas vence argentino e vai à terceira fase. E Nadal, hein? Esse é forte. O número 1 do ranking mundial e atual vice-campeão do Aberto da Austrália, Rafael Nadal, não teve vida fácil na segunda rodada, sofreu no terceiro set, mas conseguiu se impor e passar pelo argentino Leonardo Mayer, 52º do ranking. O espanhol mantém a escrita de ter vencido as 12 partidas que disputou na segunda fase do Grand Slam. Na terceira rodada, Nadal enfrenta o bósnio Damir, que passou na quarta-feira pelo australiano John Millman por 3-1. É o Nadal, né, cara? Que fase, é o atual número 1 do ranking. Tá sobrando
o Nadal no tênis mundial. Vamos dar uma olhadinha nos regionais por aí, vamos ver se já acabaram rapidinho. Então vamos lá. Começando pelo Carioca. Vamos dar uma olhadinha no Flamengo, estava vencendo 2-0 o Volta Redonda e terminou 2-0. Jogo já encerrado. Então, os resultados da primeira rodada do Grupo B da Taça Guanabara para você. Começando pelo... Quem é esse aqui? O Nova Iguaçu. Nova Iguaçu 1, Cabo Friense 1. Volta Redonda 0, Flamengo 2. Amanhã o complemento nesse grupo, Vasco e Bangu. Pelo grupo C da Taça Guanabara, ontem, Botafogo 2, Portuguesa 2. Hoje, o Boa Vista fez 3-1 no Fluminense. Boa Vista 3, Fluminense 1. E no Conselheiro Galvão, o Madureira empatou em 2-2 com o Macaé, os jogos do Grupo C, primeira rodada da Taça Guanabara, Campeonato Carioca. Vamos dar uma olhadinha no Campeonato Catarinense de Futebol. Jogo já encerrado, o Figueirense venceu o Criciúma por 1-0 no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Confirmando, Figueirense 1, Criciúma 0. Internacional de Lages, do blumenauense Giovanni Nunes como técnico, 1, Avaí 0. Que fase do Avaí. Internacional de Lages 1-0 no Avaí. Joinville 2-1 no Brusque. Hercílio Luz 2-1 no Tubarão, no Clássico do Sul. E o Concórdia perdeu em casa para Chapecoense por 1-0, Concórdia 0, Chapecoense 1. É a primeira rodada do Campeonato Catarinense de Futebol, certo? Saindo do Catarinense, vou trazer aqui os jogos do Campeonato Paulista. E o Corinthians, o atual campeão brasileiro, perdeu para a Ponte Preta no Pacaembu. Corinthians 0, Ponte Preta 1. Corinthians 0, Ponte Preta 1. O Palmeiras joga na quinta-feira, só confirmando para você, contra o Santo André. Palmeiras e Santo André na quinta-feira. Confirmando os resultados, Corinthians 0, Ponte Preta 1. Novo Horizontino 3, Mirassol 1. Ituano 3, São Caetano 1. E Linense 0, Santos 3. São Bento de Sorocaba 2, São Paulo 0. Olha o São Paulo que faz, os dois grandes apanhando, né? O Santos ganhou 3-0 o Linense, o São Paulo perdeu para o São Bento de Sorocaba por 2-0 e o Corinthians perdeu para a Ponte Preta por 1-0 os jogos do Campeonato Paulista. Amanhã no Blumenau Esportes a gente traz tudo para você no que diz respeito a esses resultados aí dos campeonatos regionais para você dentro do nosso Blumenau Esportes. Certo, gente? Dado o recado, só estou vendo aqui porque os campeonatos regionais começam e a gente tem as informações para trazer e quer trazer tudo em primeira mão. Amanhã a gente traz todos os resultados, os jogos também dos resultados dos jogos da quinta-feira. Tem o Palmeiras no Campeonato Paulista, tem o Vasco no Campeonato Carioca e a gente vai trazendo tudo. Deixa eu só ver aqui se eu já consigo trazer no finalzinho do programa o campeonato do Rio Grande do Sul. Deixa eu só olhar aqui os regionais, o Gauchão. Vamos procurar aqui porque tinha rodada do Campeonato Gaúcho e aí eu já posso confirmar também. Então vamos lá, trazendo para você os jogos do Campeonato Gaúcho. São José 2, Cruzeiro 1. São José 2, Cruzeiro 1. Brasil de Pelotas 3-1 no Juventude. Olha o Brasil de Pelotas em 3-1 no Juventude. O Caxias fez 3-0 no Novo Hamburgo. O São Luís empatou em casa com o Grêmio, 1-1. São Luís 1, Grêmio 1. São Paulo 1, Avenida 0. São Paulo do Rio Grande do Sul venceu
por 1-0 e o São Paulo no Campeonato Paulista perdeu. E o complemento da rodada amanhã, Internacional. O Internacional recebe o Veranópolis no Beira-Rio. O Inter joga amanhã e o Grêmio hoje empatou em 1-1 com o São Luís. Dado o recado, minha gente, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência com o nosso Blumenau Esportes. Um grande abraço aos 4 cantos da cidade de Blumenau. Encontro marcado nesta quinta-feira, às 11 da noite, com mais um Blumenau Esportes para você. Tchau, tchau. Um grande abraço.